Sou o Dr. Edson Barbosa, é uma satisfação poder estar com você hoje em mais uma live sobre dores crônicas. Imagine que você foi ao médico e o médico então fez uma avaliação sobre suas dores. Você está sofrendo com dores, essas dores não estão passando e isso incomoda, porque dor é uma questão que incomoda muitas pessoas. E o médico solicita uma bateria de exames e você então descobre, o médico chega e diz, você tem hérnia de disco. O que significa você ter hérnia de disco? Significa que você, um momento que está sentindo dores, aquelas dores incomodam, você agora não apenas sabe o fato de que você tem uma dor, você não apenas é sabedor do fato de que essa dor o incomoda, mas você agora sabe que você está com um processo degenerativo. Esse processo degenerativo é uma hérnia de disco. Nós sabemos que a coluna ela é composta por ossos, são 33 ossos. Entre cada osso desse, um disco, uma esponja que amortece o impacto entre esses ossos. Isso é o disco intervertebral. A função desse disco intervertebral é poder gerar flexibilidade, uma flexibilidade sem dor, amortecer impactos e proteger os ossos de atrito. Então essas são as funções do disco intervertebral. E você vive bem, você pode dar um pulo, não quebra nenhum osso, porque tem essa esponja que está entre cada osso e protege você de um impacto, de uma lesão, de um desgaste na articulação. E de dor. Essa parede desse disco, então esse disco ele é uma substância gelatinosa e essa substância gelatinosa ela fica no centro da coluna, no centro de cada vértebra e ela é revestida por uma parede muito bem revestida, 7 camadas de revestimento, chamado ânulo fibroso. Pois bem, como é que se origina uma hérnia de disco? A hérnia de disco, ela se origina porque essas paredes, por alguma razão, essas paredes, elas começam a se racharem. Essas 7 camadas, elas começam a sofrer uma rachadura. E aí aquele ânulo fibroso que fica ali preso no centro da coluna, no centro de cada vértebra, por força dessas paredes, esse ânulo fibroso simplesmente rachado é como uma represa que está rachada, a água que está lá do outro lado começa a vazar. Então esse ânulo fibroso que está ali dentro da sua coluna, dentro dessas paredes, começa a sair e começa a criar uma barriguinha. E aí você tem um abaulamento discal, depois você tem uma hérnia de disco mesmo, uma barriga, uma herniação. Depois você tem uma hérnia extrusa, ela já está, o ânulo fibroso está bem extruso, bem para fora. A parede, para que haja uma hérnia de disco extrusa, essa parede tem que estar completamente rompida. As 7 camadas da parede do disco intervertebral precisam estar rompidas para poder esse disco, esse núcleo pulposo se extravasar para fora completamente. E a isso chamamos de hérnia extrusa. E essa hérnia extrusa causa muita dor. E nós nos deparamos com inúmeros casos de hérnia extrusa. E o último estágio chama-se hérnia sequestrada. Essa hérnia sequestrada, ela agora, por que ela é sequestrada? Porque ela foi e não voltou. Ela foi e simplesmente o canal por onde ela saiu não conseguiu mais fazer com que ela retornasse, ou seja, o canal se fechou. Bem, essa hérnia sequestrada, pinçada fora do seu habitat normal, essa hérnia não tem jeito. É hérnia, é questão de cirurgia.
Se você tiver alguma pergunta para fazer, faça, porque nós iremos responder. Bom, mas aí a questão, esses são os ciclos evolutivos das hérnias. Começa com uma pequena rachadura, você não sente nada. Começa um breve abaulamento, uma barriguinha. Gera uma hérnia de disco, um grande abaulamento. Depois, uma hérnia extrusa, onde existe um canal aberto, a parede completamente rachada, criou-se um corredor, uma hérnia extrusa, todo aquele líquido, aquela substância gelatinosa lá no centro do disco sai. Porque a parede abriu uma janela, abriu um canal, rachou completamente. E por último, uma vez que essa substância gelatinosa do centro do disco sai toda, consegue sair toda, porque existe um buraco ali naquela parede. De repente, se ela sair e o canal se fechar, essa hérnia, ela fica uma chamada hérnia sequestrada. É muita dor. Claro, você não vai esperar chegar nesse nível para poder se tratar.